Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. O Dr. Rodrigo já vai entrar para a nossa live começar aqui pelo IGT. Oi, Olá, Sarinha. Rodrigo. Oi, doutora Sara. Tudo Como está? bem? Tudo bem? Pode me chamar de Sarinha, tá tudo certo. Por Somos favor. amigos, né? Dá nisso. Não, não pode falar assim não, senão daqui a pouco não me deixam julgar processos seus. É verdade, tá certo. Né? Mas que bom, vamos Conhecidos de agora. longe. Conhecidos. Foi meu professor numa pós-graduação. Essa foi a primeira, Lembra? essa foi a primeira pós-graduação que eu estive à frente, em vez de apenas dar aula, né? Que eu também Aham. organizei, estive à frente dela, que ela foi a primeira da Uniclass na época, né? Isso mesmo! Foi muito bacana, que ele foi o começo das aulas em pós-graduação, no final das contas, que desembocou no que é hoje o caso do IPOG. Muito bom, É ótima verdade, lembrança. Olha a é doutora Mércia verdade. entrando aí, ela está sempre É prestigiando, muito mesmo. bacana, né? Um beijo para a doutora Mércia. Doutora Seja Mércia muito dá para fazer bem-vindo. uma live não jurídica, embora ela saiba muito direito, mas fazer uma live não jurídica, para ela só contar os causos. Vai ser divertido a beça, isso vai dar um Nossa, público danado. com certeza, várias histórias na audiência, no tribunal, né, doutora Mércia? Seja bem-vinda aqui conosco. Bom, 7:02 ou 5:02, né, 17:02. Vamos começar, então, oficialmente. Eu Meu acho que nome a é gente Sara sempre precisa. Caroline. Você acha que a gente aguarda mais um pouquinho? Não, vamos falar sobre. A gente faz as apresentações e tal, e se for o caso, a gente espera um pouquinho, mas vai lá. Olha quem chegou, o Carlos, meu sócio querido. Carlos, seja bem-vindo. A Bom, gente meu nome estava é Sara falando de uma. Peraí, Caroline. a gente estava falando Pode. daquela pós, né? Sim. Da época, né? Da Uniclass. E o Carlos foi também, fez parte daquela nossa turma, né? A Não, e é primeira. tão incrível, porque eu conheci o Carlos lá, nessa pós, e hoje nós somos Então, sócios. para alguma coisa já serviu, né? Nossa, serviu demais e foi maravilhoso. Carita, seja Que bom. bem-vinda, doutora Milena. Acho que agora a gente já começou com um público bacana. Bom, meu nome é Sara Carolina, eu sou presidente do IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. E hoje, em mais um IGT Live, vamos falar sobre a teoria da imprevisibilidade, coisa julgada e acordos trabalhistas na Covid-19. Para isso, nós temos a honra de ter conosco o doutor Rodrigo Dias, que é juiz do trabalho, professor, um excelente profissional, magistrado, que vai nos ajudar a tirar muitas dúvidas, que não param de surgir, não é mesmo, Rodrigo? Vamos ver se eu vou tirar a dúvida ou se eu vou trazer as minhas para compartilhá-las com vocês, né? Mas vamos tentar. Não, ótimo. Bom, então, nós estamos diante de uma pandemia causada pelo Covid-19 e essa pandemia atacou diretamente todas as pessoas no mundo. Meu celular está tocando. Deixa eu apertar aqui para encerrar a ligação, né? Que a gente fica online. Oh, eu até devia ter Mas. tirado. Sarinha, Ah, me dá 10 segundos, deixa eu tirar o celular aqui do. Deixa eu desconectá-lo, porque senão a gente pode ser para a interrompido gente por mim. uma Então, ligação, é verdade. O vídeo do Dr. Rodrigo está travando um pouquinho para vocês. Doutora Carla Maria, seja bem-vinda. Cleide, seja bem-vindos. Todos que nos assistem, só uns instantes para a gente conseguir se organizar aqui. O vídeo do Rodrigo travou. Estou online, Cristina. Bom, o Rodrigo caiu, vamos aguardar o retorno dele. Doutora Mércia, eu achei o convite do doutor Rodrigo excelente. Vou aproveitar aqui para fixar o nosso tema da, da nossa live. Sejam todos bem-vindos, servidores, advogados, magistrados. Agora, o Rodrigo vai voltar aqui conosco. Vamos ver se vai dar certo. Voltou. pronto. Desculpa aí, mas é porque é melhor isso do que a gente ser interrompido no meio da conversa por alguma ligação. Não, com certeza.
E foi bom que aí só temos 5 minutinhos que começamos, né? Então agora a Isso. gente vai estar bem tranquilo. Bom, eu acabei me apresentando, apresentei você também, Rodrigo, juiz do trabalho aqui em Goiânia. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos compartilhar hoje as nossas inquietações sobre a pandemia, sobre os reflexos nos processos do trabalho, especialmente quanto aos acordos. Hum. E, de fato, essa pandemia, ela veio para pegar todo mundo de surpresa, e o mercado financeiro já tem dado sinais que a crise veio mesmo para assolar todos. E isso reflete em todas as relações, e é claro que as relações dentro do processo do trabalho não ficam de fora, as partes são diretamente afetadas, e é importante a gente entender o que esse cenário de ineditismo pode causar, quais os reflexos que ele pode trazer dentro do processo trabalhista. Essa crise mundial sem precedentes, ela acaba demandando intervenções legislativas em caráter de urgência, e é isso que nós temos visto em várias medidas provisórias editadas às pressas, decretos e tantas leis também. E o Código Civil tem aí, e regulado a partir do seu artigo 478 e seguintes, a teoria da imprevisão nos contratos. E será que essa teoria ela se aplica nos processos trabalhistas? Ela fica restrita aos processos cíveis? Diz aí para nós, doutor Rodrigo Dias, o que você acha disso? Antes disso, doutor Alpiniano, procurador do trabalho, nosso grande amigo, sejam bem-vindos. Todos que estão chegando aqui para a nossa live, sejam muito bem-vindos. Enquanto o Rodrigo fala, eu vou fixar o tema da nossa conversa de hoje. Então, bom, é um prazer falar com você, Sara, com a doutora Sara, com todos os advogados e estudantes, quem quer que nos ouça aqui. Eu, infelizmente, perdi os nomes que passaram aqui, mas, exceto pelo Carlos, que nós mencionamos, né? Mas, nesse momento, eu não posso deixar de fazer a menção, além do Alfredo, amigo e advogado lá de São Luís, não posso deixar de fazer a menção do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, que nos dá a honra da sua audiência. Sara, vamos lá. Vamos começar pelo óbvio, né? A gente tem aquela frase feita, um brocardo jurídico muito conhecido, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. Mas, de fato, os contratos são celebrados. Quando os contratos são celebrados, as partes presumem que aquelas condições, aquela situação vivenciada naquele momento perdurarão ao longo do tempo. Evidentemente que nos contratos de trato sucessivo, inclusive o trabalhista, mas não apenas, algumas condições econômicas em especial sofrem alterações ao longo do período. Mas quando sobrevém um fato externo imprevisível, extraordinário, alheio, por óbvio, à vontade das partes, é possível que se cogite da revisão do contrato. Aliás, no Código Civil, salvo engano da minha parte, esse o termo utilizado. E isso é basicamente a aplicação da teoria da imprevisão, né, da cláusula rebus sic stantibus, que é um trechinho de uma frase mais extensa. De tal sorte que quando houver uma mudança substancial, extraordinária, imprevisível, alheia à vontade das partes, e que objetivamente torne a prestação de uma delas muito onerosa, traga o desequilíbrio contratual, então, acho que é o artigo que você mencionou do Código Civil, é 478, 478. 478, Isso mesmo. estabelece a possibilidade até de desfazimento do contrato. Embora nos artigos subsequentes ou nos parágrafos subsequentes se diga lá que o réu ele está cogitando de uma ação ser movida para tentar buscar a revisão do contrato. O réu pode ceder, obviamente, ou então, acho que é no artigo mesmo seguinte, 480, então deve ser, que diz que o juiz mesmo pode fazê-lo. De tal modo que quando todos esses fatos ocorrerem, é possível, mediante a ação judicial,
que um contrato, que os termos originais de um contrato levado ao desequilíbrio que o equilíbrio seja restabelecido. Até aí, eu acho que é relativamente tranquilo. Mas não, são muito restritas, no entanto, as hipóteses de desfazimento ou de reequilíbrio contratual por ordem judicial. Tem 2 artigos, aparentemente você está com o Código Civil aí ao seu alcance. Existem 2 artigos do Código Civil, e eu sei disso porque um deles é bem recente, é da Lei da Liberdade Econômica, que é o artigo 421, e o caso do artigo do Código Civil que foi trazido pela Lei da Liberdade Econômica é o 421-A. Quer que eu dê uma lida aqui para você? Vai lá. Eu posso ler aqui. Olha só. O 421 é o parágrafo único. Tá, então olha só. Artigo 421, parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Pois é. Quer que eu veja o 421-A também? Já. Mas você já veja aí. Intervenção mínima e mesmo assim de forma excepcional. E a Lei da Liberdade Econômica, no artigo seguinte, que é o 421-A, tem um inciso terceiro, se eu não estiver enganado, se você puder ler, a gente vai chegar à mesma conclusão. Isso mesmo. Artigo 421-A, eu vou ler o caput e é o inciso 3. Olha só o que diz o caput do artigo. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, aí o inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, não é algo que corre frouxo. São casos de fato excepcionais. E diga-se de passagem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que modificações, dificuldades de ordem econômica, como regra, de natureza subjetiva, como regra, não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão e da revisão dos contratos. Então, eu sou empregado, eu perdi o meu emprego, eu não posso alegar, por força da minha diminuição de renda, que seja revisado o valor do meu aluguel, por exemplo, da prestação do veículo que eu tenho financiado. Ou eu sou o dono da empresa, minha empresa quebrou e por isso, olha, eu estou mostrando aqui, minha empresa quebrou, em teoria da imprevisão, nunca cogitava, então eu quero um desconto aqui nos impostos, nos meus encargos, o que seja. Não, né? A dificuldade econômica que sobrevém a cada um, isso não é motivo, não é razão para a invocação da revisão de contratos, nem de aplicação da teoria da imprevisão. É preciso, dessa forma, que haja algo que o fato que seja invocado para que seja possível a revisão do contrato, porque a parcela de uma das partes se tornou muito onerosa, que esse motivo seja algo objetivo e não muito específico, meu ou seu. Eu acho que nós estamos frente, neste momento, agora, a este fato objetivo, que é a pandemia. E os seus efeitos, obviamente. Porque se trata de um fato externo, à vontade das partes, imprevisível, extraordinário. E você veja que tudo isso que eu estou acabando de falar, todo esse conceito que eu acabo de falar, aproxima-se muito do conceito de força maior que nós temos lá na CLT, no artigo 501, acho que é isso, né? Isso. O problema é que, por conta disso tudo que eu falei, eu acredito que, por exemplo, se o valor do seu aluguel, você aluga uma loja lá no Flamboyant, no shopping Flamboyant, hipoteticamente. Para quem não for do nosso estado aqui, o Flamboyant é o shopping mais movimentado da cidade, mas que está fechado. Por óbvio, não há movimento, não há, portanto, faturamento, receita da empresa, de tal sorte que, se o ideal não acontecer, que for o ajuste de vontades, a composição, a transação, se você quiser, né, entre locatário e locador, nesse caso, me parece possível, viável, nos termos dos artigos que nós acabamos de mencionar, e eu acho que o artigo 480 do Código Civil deixa isso claríssimo, é irrecusável, Sim. A possibilidade desse locatário ir a juízo e buscar, por mais que isso
traduza um grau de subjetivismo um tanto perigoso, mas buscar do juiz a readequação dos valores do contrato, tendo em vista, perdão, a situação a hora enfrentada. Isso é uma isso coisa. mesmo. Só que tem se buscado fazer um comparativo dessa situação com o caso que é objeto da nossa conversa, o objeto de fundo da nossa conversa, e aí eu acho que não dá pé. Os casos são muito diferentes. Porque você me indagou, e quando você me fez muito gentilmente o convite, se me parecia possível a revisão dos acordos judiciais homologados antes da pandemia e que agora, possivelmente, para muitos reclamados, tornaram-se de difícil ou de impossível cumprimento, tendo em vista os efeitos econômicos advindos da pandemia e das medidas que foram tomadas para evitar a disseminação do Covid-19. E aí a gente tem um problema um pouco mais complicado para superar e, na minha visão, sob certa ótica, sinceramente, insuperável. Sim. Que é o fato... Diga, desculpa. Não, até porque, teoricamente, Rodrigo, a teoria da imprevisão dos contratos, que está previsto ali no Código Civil, no artigo 478 seguintes, também com essa previsão no 421, 421A, incluído pela Lei da Liberdade Econômica, não necessariamente, não objetivamente se aplica às relações trabalhistas, né, aos processos do trabalho. Então, é algo que é dentro da esfera civil, né? Essa revisão do contrato tem que ter esses elementos que você mencionou, tem que ser algo imprevisível, e sim, a pandemia ela se encaixa dentro disso, que é algo imprevisível, inédito, que não depende da vontade das partes, é algo que atinge a toda a coletividade de uma forma surpreendente e realmente sem que haja qualquer tipo de escolha, mas não necessariamente essa previsão normativa na esfera civil se desloca para a esfera trabalhista e se aplica indistintamente. A gente precisa realmente entender esses paralelos, essas separações, para que não façamos tanta confusão, não é isso? Então, quando você diz que os efeitos da pandemia atingiram toda a coletividade, eu tomo por verdadeira essa afirmação, embora haja casos excepcionais, né? Mas quando você fala que ela atinge toda a coletividade, é esta a razão pela qual me parece cabível, em princípio, e eu achar isso, se eu tiver errado, não tem problema nenhum, porque eu não sou juiz do cível, eu não farei besteira. Mas me parece, por isso mesmo, possível, invocando o artigo 478 até 480 do Código Civil, mas especialmente 480, que alguns contratos, algumas cláusulas contratuais sejam revisadas em juízo. Eu repito, ainda que eu perceba que é algo até perigoso, né? Você deixar, é um grau de subjetivismo extraordinário, o juiz readequar o valor do aluguel que vai ser pago lá da tal loja do Flamboyant, por exemplo. Mas me parece juridicamente possível. Acho que é irrecusável ler isso no 480. Me parece que essa é uma situação distinta de uma mera dificuldade econômica que eu posso sofrer, você pode sofrer naqueles exemplos que eu mencionei antes. Aqui é algo disseminado por toda a sociedade. Isso é mais do que imprevisível, né? Do tempo de vida meu e certamente o seu, que é bem mais novo que eu, o fato, a tragédia social mais contundente que nós vivenciamos. Então, isso é uma coisa. No direito do trabalho, acho que é um pouco mais difícil, como você acaba de mencionar. O direito do trabalho é flexível o bastante, sim, para se amoldar, se adequar a esses momentos de uma verdadeira montanha-russa econômica, né? Isso, a caracterização da própria força maior e os seus efeitos sobre as parcelas de natureza rescisória, a possibilidade de acordo, inclusive individual, nos termos, aliás, já entrando nisso, nos termos das medidas provisórias 927 e 936, acordos individuais para promover readequações na forma e no custo da prestação de trabalho. Mesmo antes dessas MPs, aqueles artigos aqueles incisos do artigo 7º da Constituição que permitem essa readequação quando a situação for completamente modificada. De tal modo que, sob essa ótica, talvez
nós nem precisássemos cogitar de aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de trabalho. Mas, se o que se está questionando, se a dúvida vai um pouco além, que é a respeito daqueles acordos submetidos, os acordos submetidos ao juízo, é possível esse caso, o acordo extrajudicial que venha a ser homologado, ou até os acordos firmados na Justiça do Trabalho, os tradicionais, em processo contencioso, e que foram ajustados e que foram celebrados naquele momento em que se imaginava que a situação seguiria dentro daquele plano de previsibilidade, de normalidade, e subitamente, no meio do caminho, nós fomos atropelados aí pela pandemia do coronavírus. Tem sido submetido a nós, juízes do trabalho, uma série de pedidos de reclamados com alegações muito parecidas sempre, né? De que não tem condição que não estão tendo condição de honrar aqueles acordos feitos anteriormente e que postulam. As postulações variam muito, mas na maior parte das vezes olha, por favor, deixa para a gente pagar essas parcelas lá na frente, quando for superada a pandemia, ou diminua aí equitativamente o valor do acordo, etc. Bem, nesse caso particular, Sara, eu sei que estou falando com uma advogada e tem outros me escutando, eu não quero ser mal interpretado, mas nesse particular me parece que não é possível juridicamente atender a esse pedido. E é claro que a pessoa que não é da nossa área e que ouça isso de forma deslocada, inseparada e de forma tão rasgada como eu estou dizendo aqui, não vai entender, né? Não vai entender e provavelmente vai pensar: você não, é porque você recebe o seu salário, você não sabe a dificuldade lá que o empresário está passando. Eu sei perfeitamente bem as dificuldades pelas quais estão passando, mas o problema é que o acordo submetido ao juízo e que nós homologamos, ele não é eu quem quero, ele faz coisa julgada. Exatamente, era esse ponto mesmo que eu queria falar com você, da coisa julgada, né? Porque o artigo 831, no seu parágrafo 2º, ele é expresso em relação a isso. Uma vez homologado pelo juiz o acordo trabalhista, ele faz coisa julgada. E aí? Parágrafo 2º mesmo, Sarinha? Parágrafo 2º, olha só. É mesmo? Não, parágrafo único, eu confundi com 846, porque olha só, o 846, parágrafo 2º, diz o seguinte: entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido para pagamento... não, isso aqui é outra coisa, eu fiz confusão mesmo. É o 831, parágrafo único mesmo. Esse aqui é em relação à multa no caso do descumprimento. Pois é, o 831, parágrafo único, então, ele diz que aquela decisão homologatória é irrecorrível. Isso. E, completando essa disposição, tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, 259, que diz que apenas por ação rescisória. Ou seja, se bem que existe, depois do novo CPC, uma controvérsia aí, muitos entendem que é cabível uma própria ação anulatória, desde que demonstrados os requisitos, fraude, simulação, erro, dolo, etc. Mas não interessa isso aqui. Nos termos da súmula 259 do TST, é somente por ação rescisória que esse acordo pode ser rescindido, obviamente, né? Pode ser anulado. De tal modo que a coisa julgada é garantia fundamental. Artigo 5º, um dos incisos lá, né? 55, salvo engano. De tal sorte que não me parece possível, sob a alegação de que a prestação ajustada em juízo no acordo tenha se tornado muito onerosa, não me parece possível que, sob essa alegação, possa-se promover a revisão daquele contrato. Até porque, Sara, você conhece os juízes do trabalho. O pensamento, como em todo ser humano, varia muito. Sim. Deixar a nossa, e olha que eu sou juiz do trabalho, né? Mas deixar ao nosso alvedrio a possibilidade de variar o número de parcelas, o próprio montante do acordo, isso conduz a um grau de
uma possibilidade de voluntarismo jurídico que eu acho muito, mas muito perigoso e inconveniente até. E, Rodrigo, será que... Substituir a vontade das partes pela vontade do juiz, ao fim e ao cabo, que não me parece muito razoável. Mas diga, desculpa. Rodrigo, será que se num processo, num momento como esse, o juiz voluntariamente, sem ser provocado pela parte, decidir reduzir o valor da parcela do acordo ou conceder um prazo, né, um diferimento aí, isso poderia ser considerado um ativismo judicial? A gente poderia encontrar... Seria cabível isso ou não? De ofício, eu acho que de jeito nenhum, de forma alguma, mas... Olha, vou dar um exemplo de como isso seria absurdo. A gente já vai entrar nisso, né? Mas é preciso dar uma olhada na casuística. Eu até vou fazer involuntariamente agora uma propaganda, porque eu acho que esse é o melhor exemplo. Eu saí de casa hoje, fui fazer compra, né? Bem perto aqui da minha casa, tinha uma fila na Avenida T4, tem uma fila para entrar no drive-thru de uma... Como é que eu vou falar? De uma doceria, por assim dizer. De uma doceria, a mais famosa da cidade. Eu fiquei muito impressionado com isso. A fila de veículos deve estar aí uns 200 metros de fila. Eu até me surpreendo com alguém se dispor a ficar 30 minutos numa fila dentro do carro para comprar um doce. Mas, enfim, cada um é cada um. E o fato é que você imagina se essa empresa, que pelo jeito está faturando horrores nesse período, entrasse com uma petição judicial dizendo: olha, nós estamos num período de pandemia, então eu vim aqui pedir a revisão do contrato. Ou pior ainda, o juiz resolver fazer isso de ofício para todo mundo. É lógico que isso não pode ser feito, não é desse jeito, né? E eu trouxe um motivo de fato, né? Mas e por motivos jurídicos também. Uma decisão dessa, para tomar uma decisão dessa, seria, que eu acho que não é cabível de jeito nenhum, mas se fosse fazer, seria imprescindível do ponto de vista processual a observância do contraditório e ampla defesa. É preciso que o reclamante, seu advogado, se manifestem quanto a isso. Então, de jeito nenhum, completamente fora de cogitação. Não, e realmente... Desculpa, como é? Não, realmente, isso é um absurdo mesmo. Quero só cumprimentar a todos que estão entrando, a doutora Patrícia, que é advogada, foi uma das fundadoras do IGT, está participando conosco, o Manuel Júnior, Sara, vários advogados, até um advogado comentou algo... A Bruna Pisa, muito querida. A Bruna Pisa, que é diretora do IGT, seja bem-vinda. A doutora Edna, advogada, ela disse o seguinte: doutores, eu acho que o acordo, sendo pactuado em uma situação de normalidade, não pode agora usar o mesmo entendimento em uma situação de anormalidade. Olha, antes de eu responder, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Conrado, advogado também, lá de Minas Gerais, cara bacana demais. Como é que é? Quem que falou isso que você mencionou? Edna Mendanha, tá aqui nos comentários. Bom, podem comentar, hein, pessoal, que a gente vai respondendo aí à medida do possível. Eu concordo em parte, a depender de qual for a conclusão, o passo seguinte que a Edna tomaria. Porque modificar os termos do acordo imantado, protegido pela força da coisa julgada formal e material, eu já mencionei, acho que não é possível. O ideal, no mundo ideal, tendo em vista o que a doutora Edna mencionou, mas que todos nós sabemos, é que haja a substituição voluntária do acordo anterior por um outro novo, mais adequado à nova situação. Eu estou me referindo ao Instituto Jurídico da Novação. Os advogados ou as partes, percebendo a nova situação enfrentada, não é segredo para ninguém, é público e notório, se reunirem, se colocarem, não frente a frente nesse momento, mas como nós estamos aqui, né, Sara? Isso. E ajustarem novos termos para o acordo. Diga-se de passagem, a Justiça do Trabalho está aberta, como é sabido, para as audiências de conciliação e, inclusive, para os juízes estão à disposição para, eventualmente, homologarem um acordo, uma nova ação que se sobreponha, portanto, um novo acordo que se sobrepõe àquele anterior. Isso é o ideal, com sinceridade. As partes, os advogados são essenciais à administração da justiça. Não é só a administração da estrutura judicial, mas a administração da justiça como um valor mais elevado mesmo. E, nesse sentido, através de um espírito de colaboração que, aliás, está previsto no CPC, podem e devem
acho eu, se possível, tentar ajustar um novo acordo, um novo pacto que se adeque a esse momento. Mas se isso não for possível, se as partes não chegarem a bom termo nesse aspecto, não é que eu também ache, não perceba que a situação hoje, como a doutora Edna mencionou, é completamente diferente daquela quando aquele acordo foi ajustado. Só que se nós formos fazer alguma coisa, se for possível fazer algo para tornar menos onerosa a prestação que acabou se tornando para uma das partes, para tentar restaurar um mínimo reequilíbrio naquele acordo, nós não podemos violar a coisa julgada. Garantia fundamental. Ah, mas tem jeito de fazer alguma coisa? Tem. Na minha visão, obviamente. Eu não posso interferir no valor que foi ajustado do acordo entre as partes. De novo, seria substituir a vontade das partes pela minha, juiz. Não acho razoável. Sim. Mas os efeitos da coisa julgada formal e material. Número de parcelas, quem decide isso são as partes. O que me parece possível, juridicamente possível, é tentar tentar trazer algum mínimo equilíbrio a esse acordo através do manejo da cláusula penal, que sempre é estipulada nos nossos acordos. Né? Varia muito aqui de vara para vara, né? Uhum. A doutora Sara deve saber melhor que eu. Sim. Na vara que eu titularizo, os acordos são com multa de 100% sobre a parcela que foi descumprida, e não sobre o total do acordo. Não sobre o total e com antecipação das demais. Eventualmente, eu estabeleço a multa de 50% sobre o valor total do acordo e já antecipa-se tudo. Né? Varia muito de vara para vara, tudo bem. Varia. O fato é que o Código Civil estabelece, tem uma série de artigos. Eu estou querendo, vou baixar aqui daqui a pouco, que eu vou tentar até te mostrar, Sara, e mostrar aqui na live, uma decisão que eu proferi justamente sobre esse tema. Existem alguns artigos do Código Civil, 393, 408, 413, que permitem ao juiz ajustar o valor da cláusula penal ou até, se for o caso, excluir o valor da cláusula penal. Eu estou vendo aí que, enquanto eu falo, você aparentemente está olhando o Código Civil. Sim. Então, sim. se você puder me auxiliar aqui, porque eu não estou podendo consultar no momento, senão sai da sua frente. Tranquila. Não, tudo bem. Olha... O primeiro deles é o 393. Tá. Olha só, o 393 do Código Civil estabelece o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. Não precisa do parágrafo único. Desculpa, Sari. O devedor não se responsabiliza pelos prejuízos resultantes da força maior. Nós estamos tratando aqui, nós estamos num contexto, acho que a gente falou disso agora há pouco, de força maior. E, em seguida, 408, 413, se você puder dar uma olhada. 408, vamos lá, peraí. Artigo 408, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Pois é, você diria, Sara, que vamos pensar aqui, uma loja lá do Flamboyant, que está fechada, né? Que deixou de cumprir o contrato, ela o fez isso culposamente, na sua visão? Culposamente, sim. Onde que você identificaria a culpa? Porque eu identificar a culpa e não o dolo. Uma vez que foi por um fato superveniente à vontade desse devedor, ele ele precisa respeitar um decreto estadual, no caso do estado de Goiás, que fechou todas as atividades, paralisou as atividades dentro dos shopping centers e inviabiliza, pelo menos na sua integralidade, a atividade. Contudo, é necessário verificar sempre o caso concreto. Pois Por é, quê? mas me parece... Se essa loja está vendendo online, ela está da mesma forma trabalhando. Eu tentei o exemplo do Flamboyant justamente para não dar nem essa margem. Eu quis comprar ontem um chocolate da Copenhague e não deixaram. Não posso comprar nem.
enfim. Mas me parece que no exemplo que eu vim a trazer, não, eu não identifico culpa, porque não vejo nem negligência, nem imperícia, nem imprudência. De tal modo que acho que, nos termos aí do artigo que você acaba de ler, 408, não há que se imputar culpa e, portanto, penalizar a empresa. Lê, por favor, 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Agora, nesse sim, eu vejo já mais equilíbrio, mais ponderação. Por quê? Eu até quero comentar um caso pessoal aqui, sem contar o nome dos bois. Mas hoje, a parte reclamada peticionou num processo pedindo para que o acordo trabalhista que foi entabulado nos autos seja suspenso por 4 meses, ou ainda que as parcelas sejam reduzidas para um total de 30% do valor total da parcela. Ocorre que o acordo foi feito em janeiro de 2020. A parcela de fevereiro, que venceu na primeira quinzena de fevereiro, não foi paga. Então, já em fevereiro, eu peticionei informando o descumprimento. Agora, passou todo esse prazo. Intimou para se manifestar sobre a minha alegação, a parte reclamada não falou nada. Foram feitos os cálculos judiciais, nada. Agora, em maio, a parte se manifesta falando que é um absurdo, porque tem uma loja na região da 44 e que essa loja está fechada por um decreto do governador. Ocorre que o acordo foi feito em janeiro, a primeira parcela venceu em fevereiro. A segunda venceu em março, antes que fosse decretada a quarentena, o isolamento pelo decreto estadual. A parte, ela manifesta nítida má-fé. Então, eu vejo que o 413, ele é mais equilibrado. Por quê? A multa, ela tem que ser equitativa, ela precisa observar a situação concreta e entender o que foi negociado para aí sim estabelecer o que é certo e errado. Então, se a parte está pagando regularmente o acordo, está tudo certo, acontece a situação, eu entendo que sim, as partes têm liberdade para negociar. E até um dos advogados, não sei se foi a doutora Edna, comentou, mas se o advogado reclamante não entender, como é que fica? Bom, a gente precisa de fato ponderar. O ministro Caputo, seja bem-vindo aqui, ele falou o seguinte, para provocar o doutor Rodrigo, o próprio STF mitigou a interpretação da Constituição Federal na medida provisória 927, no caso da redução da jornada e salário. Então fica com essa bomba aí agora. Vamos lá. Obrigado, ministro Guilherme. O ministro Guilherme Caputo, diga-se de passagem, foi presidente do Tribunal da 23ª Região e nós nos esbarramos lá algumas vezes porque ele foi ao TST, na época, acho que ele estava só cedido ao TST, mas foi presidente do tribunal quando eu comecei minha carreira como juiz. Sou muito grato a ele. Agora, voltando, Sara, todas essas disposições, especialmente essa última que a gente acaba de mencionar, permite ao juiz, e daqui a pouco eu volto na provocação, ministro, permite ao juiz excluir, diminuir ou até excluir a cláusula penal. Pode o juiz fazer isso, a depender do caso? Pode. Não é que deve fazer isso. Você acabou de trazer um exemplo em que isso aparentemente não deve ser feito, mas a gente pode fazer tratar de vários outros. Por exemplo, semana passada, eu homologuei 1, 2 ou 3 acordos lá na terceira vara do trabalho. Vamos cogitar, tomara que não seja assim, né? Mas vamos cogitar que daqui a um mês nós ainda estejamos enfrentando todos esses efeitos presentes da pandemia. E vamos imaginar, então, que daqui a um mês a empresa que fez o acordo semana passada, repito, não cumpra. Já durante a quarentena. Isso. E venha a alegar que não tem condição por causa da pandemia, etc. Você ou alguém, será que acolheria um argumento desse? Mas é evidente que não, a situação se manteve a mesma neste caso. Então, existem casos e casos. A doceria que a gente falou aqui agora há pouco, aqui perto de casa, não pode alegar isso. Uma farmácia, alguns supermercados, os casos variam muito. Então, é preciso que se veja que as partes, os reclamados no caso, né, não têm o direito
de ter revisado o acordo judicial anterior? Porque em muitos casos, não sofreram, como em regra acontece, os efeitos da pandemia, ou sofreram em menor escala, de forma que a gente não deve excluir a cláusula penal, mas apenas adequá-la, sendo o caso. Por isso, em primeiro lugar, não me parece que o juiz possa fazê-lo de ofício. Em segundo lugar, não pode fazer apenas sob provocação da parte. É preciso se estabelecer o contraditório, conferir o direito de ampla defesa à parte contrária. Mas, sim, me parece possível que, analisando a casuística caso a caso, seja possível o juiz, como eu já falei, diminuir ou até excluir a cláusula penal. E quando eu falo cláusula penal, eu incluo aí na expressão, inclusive, a penalidade, porque não deixa de ser, de antecipação de parcelas futuras, que é precisamente o que eu fiz. Olha, eu vou até tirar o celular daqui, depois eu volto ele para o lugar, porque eu queria te mostrar, se for possível, né? Enquanto você procura aí, eu quero cumprimentar a doutora Silvana, que está aqui, chegou. Doutora Silvana, um beijo grande para você, que bom tê-la por aqui. Sejam todos bem-vindos. Estamos numa live com o doutor Rodrigo Dias, juiz do trabalho em Goiânia, falando sobre a teoria da imprevisão, a coisa julgada nos acordos trabalhistas na Covid-19. Então, no acordo que eu... não deixa de ser, né? No acordo que eu promovi, entre aspas, a revisão, depois de ouvido o reclamante, e note, o reclamante discordou de qualquer mudança, de qualquer alteração. Só que se trata de um restaurante, de um conhecido restaurante aqui da cidade, situado dentro de um shopping center que está fechado. Aliás, todos os shopping centers, né, estão fechados. Uhum. Não é um restaurante que faça entregas, delivery. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, o delivery pode sustentar aí, minimamente, né, a atividade. Mas não é o caso. E, então, eu estou tentando aqui achar... Eu tinha deixado separadinho, juro, viu? Aqui, ótimo. E bom que a doutora Edna está falando justamente do caso dos bares e restaurantes. Então, doutora Edna, essa resposta aí vai para a senhora, hein? Deixa eu ver aqui, peraí. Oh, Deus, estava tudo tão no lugarzinho, tinha deixado prontinho para você ver. Mas eu vou te dar o número, eu vou ler aqui de toda forma e te dou o número do processo. Às vezes alguém pode se interessar e dar uma olhadinha, né? Basicamente, o que eu disse é o seguinte: a reclamada atua em setor... Cadê? A reclamada postula a suspensão dos pagamentos das parcelas do acordo homologado judicialmente, até que seja autorizada a reiniciar suas atividades, requerendo que não seja aplicada a multa pactuada, nem o vencimento antecipado das parcelas. Isso foi no dia 27 de abril, essa decisão. É um pouco longa a decisão, né? Eu vou lhe dizer só a parte final, o que foi decidido. Assim, considerando que toda a coletividade enfrenta um contexto extraordinário, em que plenamente caracterizada a figura jurídica da força maior, decido, com fincas na equidade, artigo 8º da CLT, nos termos de todos os artigos que nós mencionamos aqui, 393, 408, 413 do Código Civil, mais o 537, parágrafo 1º, 1 e 2 do CPC, o que eu decidi? Excluir a incidência da cláusula penal fixada para o acordo, então a multa está fora, dessa ação. Isso inclui não apenas a multa em si, mas ainda a penalidade de antecipação da exigibilidade de parcelas vincendas, uma vez que o cenário enfrentado não se concilia com a aplicação de quaisquer penalidades por fatos de que a parte não tem controle, culpa ou influência. Vou voltar aqui para onde a gente estava, que é melhor. Então, o que foi feito ali? Esse é o meu norte para alguns casos. Evitar a cláusula penal e o vencimento antecipado de parcelas. Isso significa dizer que, no caso do meu acordo, que eram 10 parcelas, a primeira venceu. Provavelmente não será pago até que as demais venham vencendo ao longo do tempo. Isso significará que, quando terminarem as 10 parcelas, quando a última não for paga, aquele valor total do acordo será devido lá na frente. E talvez vocês saibam disso, os juízes têm evitado, neste momento, com algumas exceções, inclusive fazer bacenjúde, esse tipo de coisa. Sim. Justamente porque nós sabemos da situação que está sendo enfrentada agora. Mas é possível, me parece, enfrentá-la
sem abrirmos mão de uma garantia fundamental, que é a coisa julgada. De tal forma que eu acho, sinceramente, que esta é a melhor solução. No meu caso, aplico isso em qualquer hipótese? Não. O reclamado vai ajuizar o seu pedido, eu vou ouvir o reclamante, contraditório estabelecido, ampla defesa, e diga-se de passagem, o ônus da prova é do reclamado, de mostrar, de demonstrar ao juízo que foi afetado e o grau, a extensão em que foi afetado por força aí dos efeitos da pandemia. Evidentemente, a gente tem uma noção de que, por exemplo, uma farmácia que faça esse pedido, pelo menos comigo, dificilmente o terá acolhido. Ela talvez possa trazer uma série de provas que faça com que essa presunção que eu tenho seja superada. Mas, da mesma forma, o contrário pode acontecer. Pode ser um restaurante, eu imagino, porque esse é o cenário ordinário, que está sendo muito afetado, mas me vem o reclamante demonstrar, olha, se trata do McDonald's lá do Flamboyant, que tem fila dando a volta ali, e eu não vou acolher. Ou seja, as presunções são importantes aqui, evidentemente, mas como regra, é o reclamado que postula a revisão do acordo quem terá de demonstrar em juízo, e isso será submetido ao crivo do contraditório, que foi afetado, de verdade, pela pandemia. Nem todo mundo, evidentemente, foi afetado e nem todo mundo na mesma medida. E é por isso que essa redução da cláusula penal, ou eventualmente até a exclusão, precisa ser ponderada caso a caso. E é interessante, Rodrigo, porque observando também o princípio da cooperação e da boa-fé, se a reclamada enxerga que não vai conseguir fazer o pagamento da parcela do acordo, entre em contato com a parte reclamante. Tente negociar extrajudicialmente, conversar. Nós estamos numa situação de excepcionalidade. Apesar de não ter uma previsão expressa dentro da lei sobre a revisão do acordo trabalhista, a gente já viu que forma coisa julgada, que para desconstituir, para anular esse acordo trabalhista somente mediante ação rescisória. É importante que antes que chegue a esse ponto de judicialização de conflito já naquilo que foi mediado, que as partes entrem em contato uma com a outra. Isso é tão simples. Agora, o que muitas vezes eu, enquanto advogada, vejo é que a parte reclamada não tem condições de fazer o pagamento, mantém-se inerte, reclamante peticiona nos autos, informa, processo corre, executa, multa, aí lá na frente, passados dias, às vezes até meses, que aí a parte vem. Então, há toda uma movimentação desnecessária do judiciário também. É um momento que nós precisamos nos antecipar a esse tipo de situação. Assim como as audiências telepresenciais estão pegando todo mundo de surpresa, a gente está se adaptando ao novo ritmo. Então, se há uma debilidade financeira empresarial, noticie isso nos autos, entre em contato com a parte contrária, valha-se do princípio da boa-fé, da cooperação, não é porque estão em lados opostos que são lados rivais, inimigos, mas busquemos sim o equilíbrio, a ponderação, porque o juiz vai agir com bom senso, as partes vão agir com bom senso e vamos encontrar uma solução viável para enfrentar esse regime de calamidade pública, essa pandemia que ainda não sabemos até quando irá perdurar no tempo. Olha, Sara, foi nesse sentido que eu mencionei agora há pouco que, invocando o artigo 133 da Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça, mas essa expressão, essa locução administração da justiça, ela tem múltiplo significado. Um deles é o auxílio na própria administração da estrutura do Poder Judiciário. Mas não só isso, a administração da justiça, como eu mencionei antes, no sentido mais elevado do termo. E os advogados podem, neste momento, e devem ser chamados para isso, nos auxiliar nesse sentido, de fazer precisamente o que você disse, com base na boa-fé, no princípio da cooperação, ajustar este contrato, este acordo, à nova realidade. A inovação, que é o ideal, como eu mencionei antes. O problema, infelizmente, é pontual, mas ele existe. É que, de um lado, é possível que nós nos deparemos com reclamantes e advogados que a despeito de toda a pandemia, de todos os efeitos da pandemia,
se mantenham absolutamente intransigentes e impermeáveis a qualquer tipo de modificação ao acordo feito anteriormente. O que é lamentável. Mas também existe o perigo, não só o perigo, é fato, de alguns reclamados se aproveitarem deste momento de tamanha complicação, de tamanhas dificuldades econômicas, mas que naquele caso específico se aproveitem disso para buscar a chancela, o endosso do descumprimento de um acordo que, na verdade, foi descumprido por motivos em nada relacionados à pandemia. Você trouxe um exemplo aí e haverá 1000 outros. Nós estamos, diga-se de passagem, acostumados a lidar com isso fora da pandemia. Aliás, parte 2, né? O artigo 501, salvo engano, né, da CLT, parágrafo 1º, exclui do conceito de coisa julgada a imprevidência do empregador. Havia muitas empresas que antes da pandemia, antes e independentemente da pandemia, já descumpriam acordos, já estavam mal das pernas mesmo. Não é para esses casos que nós vamos nos utilizar, manejar aquele referencial lá do 408, 413 do Código Civil. Não é para isso. Não é para esses casos. É por conta dessas posições um pouco extremadas de um lado ou então maliciosas de outro que nós temos tamanha dificuldade, às vezes, de promover a novação sobre um acordo, sobre os termos do acordo anterior. Mas nós estamos, evidentemente, vivendo num momento em que isso urge. Diga-se de passagem, se nós formos sábios, nós todos que atuamos na área trabalhista, podemos extrair dessa experiência que nós estamos enfrentando justamente algo de bom, que é a superação do conceito velho, ultrapassado, anacrônico, de que empregado e empregador são inimigos, são adversários, são rivais, foi o que você falou, porque nós estamos vendo, presenciando nesse momento, que, na verdade, são muito mais parceiros do que adversários, né? E eu espero que esse seja o efeito fundamental nas relações de trabalho após toda essa pandemia. Mas, a despeito de tudo isso, em regra, não me parece possível, judicialmente, muito menos por voluntarismo do juiz, sem oitiva de ninguém, de ofício, né? Modificar os termos do acordo e o número de parcelas do acordo. Os juízes têm pensamentos muito diferentes um do outro. O quanto vai se diminuir, o quanto as parcelas vão diminuir, quando que começará a pagar. É uma insegurança jurídica mais brutal possível admitir que isso seja feito. Por isso, me parece que, nos aferrando no melhor sentido da palavra, a garantia constitucional da coisa julgada, nós podemos, sim, restabelecer algum equilíbrio àquele acordo feito anteriormente pelo manejo da cláusula penal. Excelente. E acredito que a gente já está quase chegando ao final, passou tão rápido. Meu Deus, estou surpresa. Mas eu gostaria, Rodrigo, que você, então, de fato, desse algumas orientações, tanto para as partes que eventualmente estejam nos assistindo, e também aos advogados. Quero agradecer a participação de todos aqui nos comentários, que estão participando ativamente conosco, sejam todos bem-vindos. Mas, então, para a gente até caminhando aí para o nosso encerramento, acordos trabalhistas, dificuldade financeira empresarial, o juiz não vai, em tese, espera-se que o magistrado não irá agir de ofício, se provocado pelas partes. O que pode ser feito? Ou, se ainda não provocado, quais seriam as orientações para as partes e para os advogados agora, nesse momento? Doutora Sara, quanto ao juiz, eu acho que ele só pode fazer algo nesses casos se ele for provocado, se ele ouvir a parte contrária, se ele observar, portanto, o contraditório e ampla defesa, estou me repetindo, e se ele perceber nos autos que houve a comprovação, mínima que seja, que existam elementos probatórios no sentido de autorizar a redução ou diminuição, a exclusão da cláusula penal. Quanto ao juiz, é isso. Agora, no que diz respeito aos advogados, eu vou ser bem ousado aqui, né? Se eu fosse bom para advogar, eu acho que eu estaria advogando. Mas, de todo modo, o que me parece é que os advogados têm que ter um nível de compreensão, boa-fé, cooperação muito superior aos ordinários. O advogado de reclamante que se mantiver intransigente a eventual
demonstração de insuperáveis dificuldades econômicas pelas reclamadas, pode estar cavando o quê? O cumprimento, o que se mantenha um acordo na forma anterior, mas vai ser aquela história de que o cliente dele tem um pedaço de papel dizendo que uma pessoa jurídica qualquer lhe é devedor de X reais, porque a execução acaba sendo inviável. Neste momento que eu falo, segundo eu li hoje, 600 mil empresas deixaram de funcionar por força da pandemia. Isso não é uma brincadeira, isso não é coisa pouca. É preciso que advogados de ambas as partes estejam cientes do momento vivenciado. E quanto ao advogado do reclamado, por óbvio, não buscar maliciosamente, eu estou querendo evitar a expressão má-fé, né? Maliciosamente se beneficiar indevidamente de um momento trágico vivido por toda a sociedade. Isto dito, obviamente que o ideal em todos os casos é que advogados se movam para entrar em contato com o advogado da parte contrária e tentar restabelecer novos termos para o acordo. É isso. Se não for possível, é tudo que nós conversamos durante o curso dessa live. O reclamado, a empresa juntar todas as provas das dificuldades econômicas vivenciadas e demonstrar que se devem, estão intimamente relacionadas à pandemia e não à má administração do seu negócio, etc. E, portanto, pedir ao juiz a redução ou a exclusão, eventualmente, da cláusula penal e que seja impedido o vencimento antecipado das parcelas objeto do acordo. Eu não sei se isso será... Isso é o que me parece que deve ser feito, não posso assegurar que será feito em todos os casos. Obviamente, haverá colegas até que decidirão de ofício, diminuindo o valor do acordo, que é uma questão louca isso, né? Mas, enfim, é tão despropositado que talvez as partes colocadas frente a frente hoje, neste momento que nós estamos enfrentando, não fariam o acordo nos termos que o juiz de ofício está determinando que seja cumprido. Então, é a prova de que esse voluntarismo, ativismo, se você quiser, judicial, não é o melhor caminho, não é a melhor solução para esse momento, a hora enfrentada. É isso que eu penso. Excelente. Bom, eu acho que chegamos aí ao final, porque eu tinha até uma dúvida, né? Se as partes não chegarem a um acordo, qual seria a postura esperada pelo magistrado? Mas você também já abarcou isso. Quero agradecer muito a sua participação na nossa live. Foi muito prazeroso estar aqui conversando com você, que sempre apoia o IGT, que já participou de vários ciclos, que já palestrou em congresso, em eventos mil. Então é uma alegria poder estar aqui com você. Tá com todos aqui que nos acompanharam desde o início, que mandaram suas dúvidas. Esse assunto realmente ele nos deixa muito agitados, porque são tantas incertezas, advogados ou magistrados, partes que estão aqui nos assistindo, ficam assim, gente, agora o que fazer? Nós estamos diante de um cenário inédito, então tudo aqui é aprendizado para todos nós. Mas como o Rodrigo bem disse, que é importante que busquemos o equilíbrio, o bom senso, agir de boa fé, respeitando o princípio da cooperação, para que juntos possamos superar esse momento de pandemia e lá na frente olhar para trás sem saudade nenhuma, voltando ou vivendo um novo normal. Obrigada pela presença, obrigada a todos que estão conosco. Se quiser fazer seus comentários finais, porque eu acho que a gente tem um minutinho e aí vai cair a live. Não tem mais comentário, até porque não dá tempo, mas só agradecer o convite do IGT, na sua pessoa. Eu tenho um carinho grande por você sabe disso, o que não me impedirá de julgar seus processos. Que bom! Contra os seus interesses, se for o caso. Muitas vezes, viu? Me dá umas sentenças muito malvadas, eu confesso. Não, mas não tem perseguição também, não. Eu quero agradecer o convite a todos que tiveram a paciência de me escutar e de nos escutar aqui, não é, Sara? E eu estou à disposição para eventual, se vocês acharem que eu posso ser útil em qualquer outra live, congresso, palestra, conversa, etc. Estou à disposição de todos. Muito obrigado pelo convite, Sara. Foi um prazer grande falar com você e com todos os que nos ouviram. Muito obrigada. Faltam 20 segundos. Quem ainda não segue o Dr. Rodrigo, Deixa eu perfil dele tá... Fala, rapidinho. 15 segundos. Vou salvar essa live no meu canal do YouTube. Eu peço que todas as lives eu salvo lá.
www.youtube.com/Rodrigo Dias da Fonseca. É isso. Obrigado. Excelente. Gente, um abraço. 3 segundos. Também essa live ficará salva no canal do